Hoje nós vamos continuar o nosso estudo dentro do processo, a questão do humanismo e do cristianismo, o que é um e outro, e a semelhança do autêntico. Vamos ler juntos João 7, 24. E não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Pai, nós somos limitados, nós não temos condições de propalar e propagar o Teu Evangelho, mas pela Tua graça, fala conosco e através de nós, dá-nos a condição de poder dizer aquilo que é a Tua vontade. No nome de Jesus. Amém. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Como é que é isto? Eu só tenho de uma pessoa a exterioridade, eu não tenho o coração. Quando Samuel foi escolher o substituto de Saul, ele encontrou um problema sério. Quando ele viu os filhos de Davi, aqueles moços Samar, umas figuras bonitas, uns tipos bem de boa compleição física, atléticos, ele disse, certamente é este aqui, aquele ali, aquele outro lá. Ele ficou entusiasmado com o que ele viu. E o Senhor foi descartando um a um. E Jessé tinha 7 filhos, e o 8º era aquele que estava lá no campo. Não era uma pessoa bem vista, era sardento e fogoió, ruivo, cor de fogo, assim, avermelhado, que não é o padrão normalmente de uma sociedade. Ele era meio mignon. E o Davi não foi nem chamado para fazer parte daquele grupo. E Samuel disse, onde é que estão? Não tem mais ninguém? Disse, tem um que está lá no campo. Disse, manda trazer esse. E não era aquele que Deus estava com o holofote dele marcado? Então, a gente dá muita visão na aparência, no comportamento, na conduta. Mas não é isto. Um dos grandes problemas do ser humano é a aparência. Todos nós temos uma tremenda dificuldade em analisar os fatos, quando há ampla semelhança entre a realidade e a imitação. As cópias e os covers têm causado dificuldades terríveis no campo da ética e a falsificação, prejuízos incalculáveis no comércio. Muitas vezes ninguém sabe qual é o verdadeiro ou falso. Isso também é uma charada indecifrável no seio da igreja. Quem é o autêntico e quem não é? Não sou eu que vou julgar. Não é você. Nós não temos competência para isso. Há muita gente parecida com cristão e que não é cristã. Tudo começa com a origem. A cria de um tucura é um tucurinha. Tucura é gado sem raça aprimorada. Filho de Nelore P.O., puro por origem, tem genética de qualidade no sangue. Nenhum criador experiente confunde um tucura pé duro com um Nelore de elite. Vamos trabalhar nesse exame aqui, do ponto de vista cristão. Quem é quem no reino da graça? Se eu perguntasse aqui ao Humberto Barros o que é um tucura e o que é um
o Nelore P.O., ele já vai dar uma aula para nós aqui. Ele sabe o que é isso. O que é um tucura? Né? Às vezes tem até sangue de Nelore no meio, mas é um misturado. Ele é um bicho que não tem muito prestígio, nem no comércio. O tucura fica sempre botado lá, porque ninguém quer comprar tucura. O problema é que às vezes nós queremos que tucura seja Nelore. E aí é que dá o problema na balança. Quando você põe na balança, você vê a diferença logo. O fato de alguém ter um comportamento parecido com a conduta cristã não significa que aquela pessoa seja de fato uma filha de Abba. O humanismo é especialista em imitações baratas. O joio é semelhante ao trigo, assim como muitos religiosos são falsificações do verdadeiro cristianismo. Mas ninguém os julgue segundo a aparência. Nem eu e nem você temos a permissão de julgar o próximo. E dizer se ele é ou não é um cristão. Mas e os frutos? Bem, os frutos é uma questão de fruto. O fruto vai dizer, mas a aparência, às vezes, a gente se mete a julgar. Mas isso aqui não parece. Eu estava indo para... aqui no interior do Paraná, com o irmão Sérgio, que é um plantador de soja, de trigo. E eu estava comentando, essa cultura de trigo aqui está bonita. Ele diz, mas tem uns ferrugens aí. E aquela ali está quase no ponto de colher. Ele disse, ainda não. Eu digo, como é que você sabe que ainda não? Ele diz, porque a espiga não dobrou. O que é isso? Ele disse, e quando o trigo, se a espiga não dobrar, não está na hora de colher. Que engraçado. Quer dizer que a espiga tem que dobrar. Ele disse, essa que faz a diferença entre o trigo e o joio. O joio, ele fica em pezinho, a cabeça em pé. O trigo não, ele... e se desarraiga do chão. Ele curva e as raízes afrouxam do chão. O joio não, o joio fica grudado no chão, arraizado e a cabeça empinada. Você vê como é que se descobre uma coisa. Eu não sabia dessa coisa, como é que era. Então, se você olha a aparência, eu olhei aquela ali, está no ponto de colher. Não, ainda não dobrou a cabeça. O pastor Maurício orou ainda há pouco e eu orei com ele, porque toda oração tem que ser acompanhada sobre o espírito do quebrantamento, do esvaziamento. E aqui nós estamos diante de uma realidade. Não julgue pela aparência, mas sim pela reta justiça, ou pelo reto juízo de Deus. Há uma turma enorme que gosta demais de atuação. O mundo do desempenho fascina os alucinados pelo exterior, que querem ver apenas a fachada. Para estes iludidos com a forma, o apóstolo Paulo rebate em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 12. Não nos recomendamos novamente a vós outros, pelo contrário, damo-vos ensejo de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais o que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Aos que se gloriam na aparência
e não no coração. O apóstolo Paulo estava falando aqui daqueles religiosos, principalmente os judaizantes. Nós queremos sempre tocar nesse aspecto, porque o judaizante, ele é judeu de origem e infiltrado no cristianismo. E ele quer que aquelas coisas da cultura judaica sejam perpetuadas no cristianismo, como circuncisão, como roupa, modos de comer. Eles querem que aquilo seja identificados dentro do cristianismo. E os judaizantes que usavam aquelas roupas, aquelas tranças do judaísmo, as roupas que identificam pela exterioridade, entravam no cristianismo, e Paulo dizia, peraí, a questão é o coração, não é a aparência. Nós temos vários grupos cristãos que usam roupas que identificam, por exemplo, no meio dos católicos, dos ortodoxos, que querem aquelas roupas dos judeus, do templo judaico. Todo o modelo judaico está implantado no papismo. E muitas coisas das formalidades externas nós queremos que sejam perpetuados. E Paulo estava combatendo isso e dizendo, não é a aparência, mas o coração. E quem é que vê coração? Um dia, quando eu fui fazer um cateterismo, o médico cardiologista disse assim, eu conheço seu coração por dentro. Eu disse, não, você conhece as paredes do meu coração, mas o meu coração por dentro, só quem conhece é Jesus, nem eu conheço. Só Ele conhece. E é por isso que nós não temos o direito de nos meter na vida alheia. Porque cada um vai comparecer perante o tribunal de Deus para dar conta dos seus atos. Cada um. Sou eu que vou sentar lá. Eu vou dar conta dos meus. Nem dos meus filhos, nem da minha mulher eu vou dar conta. Por isso que eu corro logo para o tabernáculo, para o Santo dos Santos, e clamo o Cordeiro, porque só Ele pode cuidar desse desgraçado pecador. A aparência e o coração são duas realidades diferentes. Quem vê cara, não vê coração, diz o adágio popular. Sócrates foi irretocável, mas faltava-lhe a vida de Cristo. O centurião Cornélio era justo, mas não era novo nascido. Ele tinha casca e não tinha cerne. Quem era o centurião Cornélio? Um romano que tinha um comportamento, como vamos dizer assim, ilibado, que é essa expressão velha, caduca, mas que de vez em quando a gente escuta, comportamento ilibado. Era um homem de uma justiça irretocável, como Sócrates. É possível uma pessoa ser justa? É possível. Jó era um homem justo, mas não era um homem justificado. Ele era justo aos seus próprios olhos, mas ele não tinha a justiça de Deus estabelecida nele. Como você pode dizer isso? Jó levou 33 capítulos, menos 3, 30 capítulos, reclamando e se justificando. Quem é justificado não se justifica. Quem não é justificado vive se justificando, porque ele precisa responder a isto. Jó chegou a dizer que ele era mais justo do que Deus.
E apesar da sua justiça, Deus o considerava como seu adversário, como seu inimigo. Mas esse homem chegou a um ponto, quando ele não conseguiu responder nenhuma das 70 perguntas que Deus lhe fez. E a primeira coisa para você ser justificado é você não ter nenhuma condição de se tornar digno. Ele veio buscar os pecadores, os injustos, os indignos. E Jó disse assim: eu falei demais. Eu falei daquilo que eu não entendia. Eu ponho a mão na minha boca porque eu sou indigno. Pronto. Aí entrou a justiça de Deus para justificá-lo. Enquanto você não chegar a essa condição, e eu, de que somos indignos, não é possível a justificação de Deus. Vamos resolver o problema do Bruno, do Flamengo? É fácil. É só achar o corpo que o cachorro comeu. Mas quem é? Quem é que vai achar esse corpo? Quem vai achar? Nós vivemos muito de aparência. A aparência e o coração. Bem, Saulo foi um religioso de exterioridade. Viveu como fariseu. E segundo Jesus, é a turma velada do sepulcro caiado. A religião farisaica só se preocupa com o reboco. Passa massa corrida em parede deteriorada. Além do que, sepulcro pintado é apenas o depósito da carniça no seu íntimo de forma abafada. Paulo não queria mais esta hipocrisia em sua vida cristã, aceita pela graça incondicional de Cristo. Ele pulou fora. Eu não sei, não entendo. Vamos imaginar que tem um clube que só entra negro. Por que Michael Jackson tentou se desfigurar para entrar nesse clube? Ou num clube que só entra branco, por que eu tenho que pintar de preto para entrar nesse clube? Tem necessidade. Se para ser aceito pela graça é preciso ser pecador, por que eu tenho que agir como se eu não fosse pecador? E indigno. Por quê? Por que eu tenho que me fantasiar de uma coisa que eu não sou? A academia da aparência, ou das aparências, e a passarela dos snobs foram sempre lutas na vida desse homem, sem apreensão com o desempenho. Ele foi contundente ao dizer em Gálatas 2,6: e quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Paulo não estava preocupado com a importância de Pedro, Tiago e João. Ele queria ver a vida de Cristo neles. Quem era Pedro? O apóstolo principal da escala dos apóstolos. Pelo menos o primeiro. Em todas as escalas ele aparece como o primeiro. A Igreja Católica chegou mesmo a dizer que ele foi o primeiro Papa. Não há nenhuma evidência disso, nem histórica, nem teológica, nem bíblica. Mas, vamos lá, ele era o principal. Quem era João? O homem da intimidade do coração de Jesus? Deitava no peito de Jesus?
quem era Tiago, irmão de João, íntimos de Jesus. Esses três andaram com Jesus em lugares que os outros não andaram. Pedro, Tiago e João estiveram com Jesus no Monte da Transfiguração. E quem eram eles? Pessoas ilustres. Mas quando Paulo chegou lá, ele diz assim: olha, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Quem é você? Eu sou o reverendo, pastor principal dessa igreja. Você é o quê? Você é o quê? Me conta. Isso é coisa de humanismo. Os discípulos de Jesus, esses dois irmãos aí, queriam se sentar uma à direita e outra à esquerda. E eles não conseguiam falar, pediram à mãe deles para conversar com Jesus. Quando a gente não consegue, a gente procura aqueles que têm certas preferências. Como Jesus gostava de conversar com mulheres, pegaram a pobre da mãe e botaram a mãe naquele foxhole, aquele buraco da raposa, aquele lugar de destaque da guerra. Os meus filhinhos querem sentar uma à tua direita e outra à tua esquerda. É tão tremendo isto, né? Pedro disse: olha, eu queria saber quem é o maior aqui nesse negócio. Jesus pegou uma criancinha, botou no meio dele e disse assim: ó, vocês virem criança. Eu tenho observado muito isto. Não existe coisa pior no mundo do que você conviver com um adulto. Os adultos são muito chatos, são críticos, são rabugentos. E quanto mais velho ficam, pior se tornam. Adulto é insuportável. Foi por isso que Jesus disse: tem que virar criança. Vira criança que vocês vão se livrar de vocês. Epistrefo é uma expressão que é essa conversão. Você tem que ser transformado numa criança. Estou perdido aqui. Esta é a questão fundamental. Não é tão somente a conduta correta que deve ser observada, mas o caráter manso e humilde de coração manifesto pela vida de Cristo. Aqui reside o ponto central da vida autêntica. Cristo vive em mim? Sim, é santificação. Não é justiça própria. Se Cristo vive em mim, santificação não é um esforço, é a vida de Cristo manifestando em nós. Ouvi algum tempo atrás uma mensagem gravada em que o pregador dizia que o novo nascimento não era o fato mais importante da vida cristã. Como? Perguntei sem cerimônia. Eu estava sozinho e a pergunta veio ao vivo e gritante. Eu sou limitado, mas não posso admitir o crescimento de alguém que não nasceu. Como pode haver crescimento espiritual de um morto? Eu cheguei para uma irmã que estava grávida quando eu viajei para o Piauí, cheguei, bati assim na sua barriga com muita elegância e disse: como vai? Ele disse: eu perdi, pastor. Eu digo: você fica constrangido. Eu perdi. Qual é o fato mais importante? A outra chegou para mim e eu não sei nem se ela está aqui hoje, não está.
mas ela fez tratamento, e não engravida. Aí disse, larga o tratamento, vamos colocar na mão de Javé. Ele é especialista para pegar a mulher que não pare e fazer parir. Ele, desde a história antiga, ele faz umas pegadinhas, e que de vez em quando acontece. Larga isso aí. Quando eu cheguei aqui agora, ela chegou aqui nesse ponto, ela e o marido, e com lágrimas rolando pelo rosto, de alegria, disse assim, estamos grávidos. Disse, boa. Mas ainda não chegou o ponto. O ponto é, nasceu? Nasceu ou não nasceu? O menino da Núria nasceu ou não nasceu? Segunda-feira? A Martinha, ela está lá, o médico queria esperar um pouco mais lá em Rio Grande do Sul. E aí estamos esperando. A semana passada tinha outra criança que não encaixava, e a médica queria esperar um pouco mais. O pai da moça é médico, diz tem que fazer cesárea porque pode ter problemas com a criança. E aí ficou um impasse entre a obstetra e o pai da moça, e aí fizeram, vamos embora com o pai, não se brinca. Aí a obstetra fez a cirurgia e nasceu a criancinha, todo mundo está feliz. Nasceu. Agora o crescimento vem naturalmente. Leite materno, nossa preciosa irmã Dalete, não sei, ela está em Brasília agora, trabalha com mães que têm problemas de aleitamento, mas é peito de mãe, que é importante para crescer, a própria essência materna. E aí nós temos que verificar. Nasceu ou não nasceu? Nasceu. Qual é o ponto importante? É o nascimento. Depois do nascimento vem o crescimento. A criança tem um nascimento interno e outro nascimento externo. Primeiro, o espermatozoide precisa morrer dentro do óvulo. Ele tem que se perder ali dentro. E aí formar o ovo e o zigoto, e aí o processo da gestação. E se não morrer, ele não vai. E todo mundo aqui, eu estou olhando ali para o Tony, outro dia, um médico chegou para ele e disse assim, você é um milagre de Deus. Ele ficou meio assustado. Um milagre de Deus por quê? Porque você foi um eleito. Houve um dia em que seu pai jogou dentro do ventre da sua mãe milhões de espermatozoides. Uns dizem 200 milhões, outros chegam a dizer 300 milhões de espermatozoides. Numa boa ejaculação. E aí, Deus me escolheu entre milhões você foi escolhido. E você é um escolhido de Deus. E você é um escolhido de Deus. E todos que estão aqui são escolhidos de Deus. Ah, mas eu sou tão feinho. Pois é o pato feio que Deus ama. Não é? Você é um escolhido e é uma preciosidade para o Senhor. Mas eu nasci todo torto. Eu nasci defeituoso. Mas é assim mesmo um escolhido. Por que eu não sou o Brad Pitt? Porque eu não quero você como Brad Pitt, eu quero você como Zé Manel. Pronto. Não é, Zé Manel? Você é meu, especial. Meu. Não é, Alcides? Você é dele. Especial dele. E a gente às vezes quer ser o que não é. O problema começa aqui, o nascimento. Nasceu de novo? Não nasceu de novo? Pouco tempo depois, aquele que falava que o problema não era o novo nascimento, mas o crescimento,
Pouco tempo depois ouvi outra pessoa dizer que não era preciso evangelizar alguém que convivia na igreja. Se ela estivesse frequentando a igreja, era porque tinha sido evangelizada. Por isso mesmo, só precisava ser alimentada para o seu crescimento espiritual. Ninguém poderia estar na igreja se o pai não tivesse trazido. Uau! Essa é uma doutrina velha, antiga, que a salvação está na igreja. E a salvação não está na igreja. A salvação está em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Mas quem está em Cristo não está na igreja? Às vezes. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu conheço muitos crentes na Amazônia que vivem sozinhos, isolados. Não tem igreja para frequentar. Mas vivem com o Senhor. E igreja é assim, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Igreja não é uma estrutura, é um relacionamento, é uma família, é a família de Deus. Lógico que quando ela cresce, precisa de uma certa estrutura, precisa. Mas não é a estrutura que faz a igreja. O que faz a igreja são as pessoas salvas por Jesus Cristo. Agora, no meio do trigo, o inimigo planta o joio. Não foi assim que Jesus contou a parábola do joio? Quem plantou primeiro? Foi o diabo que plantou ou foi o Deus que plantou? Foi Deus. Foi que ele primeiro plantou o trigo e veio o inimigo e plantou o joio. E onde é que está o joio? Aqui dentro. E quem é o joio? Não sei. Como é que você vai saber? Se dobrar a cabeça e desarraigar do chão, eu vou dizer que é trigo. Agora, se não dobrar a cabeça, eu fico esperando o veredito final, porque ainda pode ser que ele converta esse trigo, esse joio em trigo, porque ele é que pode fazer isso. Eu não sei como é que ele faz isso, mas ele pode fazer isso que eu não sei. Eu era joio, eu era filho do diabo, e ele me fez filho de Deus. Eu acredito nisso, eu creio nisto, eu vivo pela fé nisto. Apesar de eu ter recebido um e-mail ontem à noite, respondi o e-mail hoje de um anônimo chamado Cristão Verdadeiro. E ele fazia algumas acusações a meu respeito. Eu respondi para ele dizendo que não podia saber, porque a pessoa que não se identifica não tem identidade. Mas iria responder com a elegância da etiqueta e da ética, dizendo que quando se acende uma candeia, se põe no velador e não debaixo do alqueire. E quem não tem cara, também não pode se identificar. Então eu lamento a atitude de quem não tem a condição. E um velho peregrino da senda do Calvário assinava o nome Glênio Paranaguá. Tem cara de indigno, aceito por Cristo. Porque tudo o que nós somos em Cristo. Se for fora de Cristo, se você pensa que Deus vai fazer alguma coisa em você, para você ser aceito, vai perder tempo. Porque tudo que ele fez em Cristo. E se você estiver em Cristo, é nova criação. Se você não estiver em Cristo, você não é nada. É uma velha criação que não serve para nada. Se está esperando acontecer alguma coisa em você, vai passar a eternidade esperando. Porque tudo que Deus fez em Cristo. E nós vivemos pela fé. E aí vale a pena a gente até passar para frente. Eu pensava que a velha doutrina que dizia só a salvação na igreja havia sido explicada e resolvida com a reforma protestante, mas parece que a coisa continua viva e ativa pelos meandros
da eclesiologia atual. Só que eu não consigo digerir essa coisa. Eu não vejo salvação na igreja, eu vejo salvação em Cristo. E vejo que os cristãos que estão em Cristo vivem em igreja, não vivem na igreja, vivem em igreja. Não vive na igreja, quando eu quero dizer, é na estrutura. Não significa isto. A pergunta do salmista me estimula. Salmo 82, 2. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Jesus falou de novo nascimento para um religioso de estirpe. Nicodemos era um mestre da religião judaica, que vivia no templo ensinando na... Alô? O negócio aqui está pegando fogo. Eu sei que o assunto é esse mesmo. Não tem outro não, sabe? O Otmani diz nesse livro aqui, depois você vai ver. Explode luz, cachorro late, menino chora, problema, pessoas vêm para chamar a atenção na hora que Deus está agindo com a sua palavra. Você pode ter certeza que tem acontecimentos. Telefone toca, você esquece de desligar o telefone. Olha, é de tudo. É tudo que é para prejudicar e perturbar, para tirar a atenção das pessoas, vai acontecer. Mas não tenha dúvida, e isso é um bom sinal. Eu gosto disso, sinal de que Deus está agindo e que Deus está tocando em pessoas. Então é muito bom a gente ter essa consciência. Esse Nicodemos aqui era uma pessoa muito importante. Ele era reta. Aqui diz assim, Nicodemos era um mestre da religião judaica que vivia no templo ensinando nas sinagogas, mas não havia nascido do alto. Ele era um homem justo, que não havia sido justificado. Era uma pessoa reta, que nada sabia da santidade em Cristo. Nicodemos era uma pessoa importante, não disse? Não era uma pessoa importante? Era. Mas para quem Jesus foi falar especialmente sobre o novo nascimento? Exatamente para Nicodemos. É bom saber disso, porque o fato de alguém estar na igreja não significa que ele já nasceu de novo. Pode estar aqui. O fato de alguém ser pastor não significa que ele já nasceu de novo. O fato de alguém estar numa posição de destaque não significa que ele já tenha nascido de novo. Conforme a Bíblia, o grão de trigo precisa morrer para poder dar fruto. Jesus era o grão de trigo e ele precisava morrer para poder gerar vidas renascidas. Mas como pode um homem sem pecado, como poderia um homem sem pecado morrer? Campbell Morgan dizia que não natural a morte de um homem sem pecado. Desde que o salário do pecado é a morte, e Jesus, um homem sem pecado, morreu, todos têm que concluir que aquela morte não poderia ser a sua. Campbell Morgan, num livro que o Dorival traduziu, que a gente vai publicar, A Cruz e a Bíblia, ele analisa a morte de Jesus e a morte de Cristo. A morte de Jesus é não natural, porque um homem sem pecado não pode morrer. Se o salário do pecado é a morte, como é que um homem sem pecado morre? E a morte de Cristo é sobrenatural. Como é que Deus pode morrer? Mas a Bíblia diz que ele morreu. E diz que nós morremos com Cristo. Uma é não natural e a outra é sobrenatural.
Segundo Jesus, sem o novo nascimento, ninguém poderá entrar no reino de Deus. Não há novo nascimento, o nascimento do alto, sem a morte do único homem que veio do alto, Jesus. Ora, Jesus, o homem do alto, o homem sem pecado, não poderia morrer jamais, mas ele morreu. Logo, ele teve que assumir o pecado de alguém para poder morrer, já que só o pecado, de acordo com a Bíblia, pode levar alguém à morte. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quem é que leva à morte? O pecado. Jesus não tinha pecado, como é que ele morre? Como é que ele vai morrer? Ele teve que assumir o pecado dos pecadores. Não há nascimento sem a morte da semente. Esta é uma lei biológica, mas também espiritual. Antes do nascimento, é necessário que a semente morra. Veja bem 1 Coríntios 15, 36. Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Antes do novo nascimento, é preciso que Adão seja crucificado com Cristo. Não tem outro jeito. É a lei do plantio. Tem que morrer, o grão de trigo tem que morrer. Mas como Jesus podia morrer, e como Cristo podia morrer, levando os pecados dos pecadores. Tinha que ser colocado nele. O Rodolfo, o doutor Rodolfo, que é membro aqui, que participa aqui da nossa igreja, ele é do Iapá, foi da Embrapa, um dos responsáveis pela inoculação de um gene de cactus, de um tipo de cactus na soja, para fazer com que a soja transgênica se torne mais competente para sobreviver nos ambientes de ausência de chuva, de água. Eu estive com ele essa semana conversando e ele estava me explicando alguns fatos. Ele foi introduzido esse gene, você olha para a soja, essa soja é uma soja, só que ela é uma soja que tem uma capacidade de absorção mais profunda de água. Quando é pouca, ela absorve e rende muito, porque é um gene de cactus. Jesus teve, para morrer aquele homem sem pecado, ele teve que pegar o gene da raça adâmica e colocar sobre ele. Ele não tinha esse gene, ele não tinha o pecado, ele era filho da mulher, da Maria. A semente da mulher não transmite a pecabilidade. A pecabilidade ou a pecaminosidade é transmitida pelo macho, pelo varão. Por um homem entrou o pecado no mundo. É assim que eu leio a minha Bíblia. Não quer dizer que a Maria era sem pecado, como quer que a Igreja Católica ensina. Não é que ela não transmite a pecabilidade no seu aspecto genético. Agora, Jesus era um homem sem pecado. Mas ele morreu. Como é que um homem sem pecado morre? Porque nele foi colocado o pecado da humanidade. Quantos pecados Jesus levou? De quem? De todos. Todos de todos. Então ele se tornou o nosso representante. Para Lance Lambert, judeu messiânico da atualidade, mora em Tel Aviv hoje, aos quase 90 anos, ou 90 anos, não há vida de ressurreição, nem poder sem a morte da cruz.
Se você e eu vamos conhecer em experiência a vida mais abundante, a vida que transborda, se vamos conhecer a vida de ressurreição e poder, então nós temos de conhecer a morte da cruz trabalhando em nós. Olha que frase muito preciosa de Lance Lambert. Para conhecer a vida de ressurreição, tem que conhecer a vida da cruz, a morte da cruz. A base do novo nascimento é a morte da velha vida na cruz com Cristo e a substituição daquela vida pela nova vida ressurreta de Cristo. Quem ressuscitou naquele dia foi Cristo, introduzindo em nós o seu gene de vida eterna. Nós estávamos em Cristo na cruz, Cristo está em nós a partir da ressurreição. Vós nele, ele em vós. Vós nele, no morrer, ele em vós, no renascer. Adão não pode ser educado ou reformado espiritualmente falando. Para Adão não há recuperação. Ele tem que morrer. É a única morte, e a única morte que engloba a natureza adâmica é a morte de Jesus, o homem sem pecado, incluindo os pecados da raça humana no seu corpo sobre o madeiro. Se você olhasse para ali, naquela cruz lá, olhasse, dizia assim, está morrendo Jesus. Jesus. Mas quando Deus olhava para a cruz, ele dizia assim, está morrendo a raça humana em Jesus. A raça humana está morrendo em Jesus. Para Lambert, a chave verdadeira para a vida transbordante, para a vida mais abundante, a vida de ressurreição, não é o quanto eu vivo, mas o quanto eu morro. O problema não é como viver a vida cristã, o problema é como morrer. Se você tiver o segredo de morrer com Cristo, não terá de aborrecer a mente sobre como viver a vida cristã. Tá bom ou não tá aqui? Olha aqui. Se você tiver o segredo de morrer com Cristo, não terá de aborrecer a mente sobre como viver a vida cristã. Aí ele diz assim, depois no artigo dele ele diz assim, eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto diz a palavra de Deus e eu creio. Olha só, ele não disse eu sinto, eu entendo, eu tive uma experiência, ele disse, isso diz a palavra de Deus e eu creio. Pastor Humberto esteve aí pregando numa região, terminou a pregação, ele saiu cumprimentando as pessoas e ao cumprimentar alguém, ele disse, morrestes? E a pessoa então começou a falar em línguas. E ele segurou ali bem seguro e disse, morrestes? Não havia confissão de morte em Cristo. E a coisa é sintomática. E ele foi segurando, a coisa foi apertando, e ele foi segurando ali, e morreste, e diga, confesse, eu estou crucificado com Cristo. Crucificado com Cristo. O eu não aparecia. Crucificado com Cristo. E rosnando. Porque é muito fácil falar línguas. O difícil é confessar a verdade de Deus, como palavra de Deus. Eu não estou dizendo declarar, é confessar. E não houve jeito. E não houve acordo. E saiu dali bufando. Morrestes? Foi assim que Mary Monson mexeu com a China,
na porta da igreja, ela perguntava para as pessoas: você já morreu com Cristo? Você já nasceu de novo? E as pessoas começaram a fugir dela. E ela todo dia perguntava. E aí não aparecia mais ninguém. Aí ela ia para procurar as pessoas. E aí começaram e os missionários mandaram ela de volta para os Estados Unidos. E a junta de Richmond mandou ela se aposentar. Ela voltou para a Índia, para a China. E lá continuou. E veio o avivamento da Manchúria. Ou de Shantung. O avivamento de Shantung. Quando o fogo caiu. Esse é um livro que vale a pena achar no sebo. E no outro lugar você não acha. Quando o fogo caiu, procure no sebo. Aí vocês acham, ainda vão achar. Porque tem gente que não gosta dele e já joga para lá. Temos que examinar com imparcialidade. Provérbios 24, 23. São também estes provérbios dos sábios. Parcialidade no julgar não é bom. Parcialidade no julgar não é bom. Julgue pela reta justiça. Julgar pela aparência é uma temeridade. Ver a conduta e não analisar a fé que procede do coração quebrantado e contrito é muito arriscado. Sem a morte do velho homem, não há possibilidade do nascimento do novo, criado em Cristo Jesus. Não há nova criatura sem a morte da velha. Por que você está repetindo isso, Glênio? Você não já falou isso muitas vezes? Já. E vou continuar falando. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas, dizia Paulo. Que eu pregue as mesmas coisas, digo eu. Estou disposto a pegar a mala e ir embora, se eu for me obrigado a não pregar isto mais. Por quê? Porque não é possível entrar no reino de Deus sem nascer de novo. Não é possível nascer de novo sem morrer a vida de Adão. Não é possível Adão morrer sem que Jesus morra. Não é possível Jesus morrer sem que ele leve os pecados dos pecadores sobre si e a natureza do pecado. Não é possível. Porque aí nós vamos simplesmente mostrar uma religião de casca, de exterioridade, de forma, mas não é de coração. O ser humano nasce no mundo como um perverso. Jesus nasceu aqui como justo. Agora estamos com um problema teológico sério em razão da morte, diante desse texto de Salomão, em Provérbios 17, 15. O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Como o Senhor pode sair desta abominação que justifica o perverso e condena o justo sem ferir o seu caráter divino? Olha só, quem justifica o perverso e quem condena o justo, abomináveis são para o Senhor. Como é que o Senhor agora vai sair desta abominação que Ele mesmo colocou na sua palavra? Que é justificar o perverso condenando o justo. Como é que Ele vai sair disso? Porque as duas são abominações. Justificar o perverso e condenar o justo. Jesus é justo, nós somos perversos. Como é que Ele agora vai sair dessa situação? Jesus era justo, não tinha pecado algum. Nós somos pecadores e, por isso, perversos por natureza. Como podemos ser justificados por aquele que não pode ser condenado? Esta é a obra do Evangelho da Graça. Fomos atraídos por Jesus na cruz e Ele assumiu os nossos pecados como se dele fossem. Assim, o justo é condenado
como perverso, e os perversos são justificados a ponto de serem feitos justos pela justiça divina e sua graça. Não fica claro? Ele se tornou perverso e nós nos tornamos justos nele. Oh, glória! Aleluia! Isso é bom demais. Isso chama-se graça, mas isso judeu não gosta. Judaizante não gosta. Religioso não gosta, porque ele quer sentir o cheirinho da adrenalina. E dizer que você é aceito incondicionalmente, fere. Essa justiça não é comportamental à primeira vista, mas imputada. Somos justificados pela sua justiça, enquanto ele foi condenado pelos nossos pecados. Mas a coisa vai mais longe, pois ele não somente levou os nossos pecados, mas nós também fomos incluídos em seu corpo para morrermos juntamente com ele. Você concorda com isso ou não? Você assina e diz amém? Se você morreu, qual é a necessidade que você tem de se justificar quando alguém lhe acusa? A minha experiência com Cristo não é uma questão de aparência. Nada tem a ver com a conduta humana, mas com a vida de Cristo. Paulo, vergastando os teóricos da religião que se preocupavam com o comportamento, foi decisivo em Colossenses 2, 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. O Jó, nós estamos estudando com os homens agora, a Batalha de Todo Homem, um livro muito interessante que está levantando algumas questões. O Jó diz que fez um pacto com os seus olhos para não olhar para as donzelas, para ele não ser atraído. Isso resolve? Isso não resolve. Isso não resolve. Aquele pastor que foi, ele antes foi um criminoso, lá na cadeia ele ouviu o evangelho, creu, foi para uma escola de teologia, depois que saiu, fez teologia, se tornou pastor, pregava numa igreja da Assembleia de Deus, mas tinha um problema muito sério com a sensualidade. Muito sincero, ele pôs ácido nos seus olhos e se cegou. E depois de algum tempo, o problema aumentava mais porque ele ouvia a voz das mulheres e começava a imaginar como eram os seios, como era a silhueta, como é que ela era. E entra numa crise, e essa crise vai aumentando até dele se desesperar. E ele estava lendo em braille a sua Bíblia, em Romanos 6,6, e diz assim: sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Aí ele chamou a mulher dele e disse assim: pega minha velha, eu era vidente, quando eu via. Visual, como é que chama? Via. Vidente. Aí foram lá, ela pegou a Bíblia, ela disse assim: está marcado? Ela disse: está marcado. Porque eu nunca li esse texto. Eu nunca li esse texto. Ela disse: mas tem a marcação aqui que você leu e anotou. Está marcado. Às vezes a gente lê, mas não lê. A gente lê, mas não entende, não passa por cima. Eu tenho lido cada texto bíblico. Outro dia mesmo eu estava lendo um texto, eu disse: mas esse texto não estava aqui. Ele não estava aqui. Aquele texto que eu li para a igreja de Isaías 24, 20, que diz que a terra está como um bêbado cambaleante. Eu passei por cima desse texto quantas vezes, nunca tinha enxergado. Nunca tinha visto esse texto. É que o Espírito faz você ver aquilo que ele quer lhe mostrar. E Paulo está dizendo: olha, essas coisas aqui com aparência de sabedoria, culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético, não tem valor nenhum contra a sensualidade.
Eu sempre fui movido por sensualidade. Mas o Senhor, pela misericórdia dele, tem me libertado desse assunto pela morte de Cristo. Não é por outro lugar, não. É pela morte de Cristo. E pela nossa morte com Cristo. A vida do cajueiro é uma questão da semente. A vida do cajueiro é uma questão da semente. Nela está a essência genética da planta e o poder do seu crescimento. A coisa mais importante para a vida do cajueiro é o seu nascimento. E a coisa mais importante para o seu nascimento é a morte da semente. O cajueiro não pode crescer se não nascer. E também não pode nascer se a semente não morrer. É verdade que o solo, a água e os nutrientes vão ter grande importância no seu desenvolvimento. Mas se não nascer, nada disso tem qualquer valor para ele. O pastor Abraão de Almeida, eu já estou acabando, pastor Abraão de Almeida, eu não estou mais preocupado com o tempo, não. Já larguei esse negócio. Pastor Abraão de Almeida conta uma história de uma mulher que estava no hospital e ela estava num desespero, ela não conseguia morrer no desespero. E aí ela começou a contar. 1, 2, 3, olha, estão vindo ali. 4, 5, 6, eles estão sem cabeça, aqueles são sem cabeça, aqueles outros são sem braço, 7, 8, 9, e aí ela vai contando até 13. E ia descrevendo, aquele não tem pé, aquele não. E ela não conseguia, e ela dizia, e a freira que estava lidando com ela dizia assim, mas quem? Ele disse, aquele lá eu matei com 6 meses de idade. E aquele lá eu matei com 7 meses, e aquele lá, e aquele lá, e aquele. E quando o sacerdote veio para tirar os pecados dela, disse, não adianta, nada neste mundo pode mexer. Eu preciso ir para o inferno para pagar pelos pecados que eu fiz matando essas 13 crianças. É tão pesado aquilo que o Abraão conta, que eu ouvi uma vez e não consegui ouvir a segunda vez mais. Quem não nasceu não cresce. Não existe desenvolvimento espiritual de uma vida que não nasceu de novo. Aí fica esse religioso querendo ser P.O., Nelore P.O. quando é tucura. Não adianta o tucura querer viver como se fosse Nelore. Aqui estamos diante de uma questão genética. Se você tem a natureza de Adão, você vai se desenvolver dentro de sua natureza adâmica. Você pode até mascarar muitas coisas, mas será sempre um adâmico. A vida de Cristo é uma questão de sua natureza. Não adianta tentar imitá-la, pois ela só se manifesta pelo caráter do próprio Cristo vivendo em nosso ser. Aleluia. Não adianta. Não adianta. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.